E aí, galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, beleza? Vou deixar num layout diferente para vocês aí, tá? E a gente vai falar principalmente das três fases, ou seja, primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, tá? Sobre a quarta revolução, a professora vai entrar, mas vai deixar um questionamento aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira Revolução Industrial, pessoal, aconteceu ali por volta de 1760, tá? Ou seja, século XVIII, tá? Qual foi o principal país ali que a gente fala? Inglaterra. Mas por quê? Principalmente pela questão da indústria têxtil, tá? Começou a surgir lá a indústria têxtil, ou seja, qual que era a matéria-prima ali que importava? Era a lã, tá? O algodão, beleza? Então, pessoal, por que essa revolução ela começou na Inglaterra? Simplesmente por alguns fatos que a gente tem que se ater quando a gente estuda a história. Então, o liberalismo, seja ele econômico, político, ele começou aonde? Na Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela se deu conta que ela precisava depender menos do rei, beleza? O capital ali, ele foi acumulando rapidamente. Então, o capital acumulado, ele gera o quê? Investimento. E a gente não pode esquecer de citar a política dos cercamentos. Mas por que, professora? O pessoal começou a sair do campo e foi para a cidade. O que aconteceu na cidade? Excesso de mão de obra, que gera o quê? Mão de obra barata, beleza? Então, todas essas questões aí fizeram com que, naquele cenário, fosse fácil a instalação de uma indústria têxtil, tá? E principalmente a instalação de máquinas a vapor, que foi o início de tudo ali através do carvão, tá? Elas funcionavam. O início de toda a revolução industrial, tá? O que ajudou essa revolução a eclodir, a se manter e a continuar evoluindo progressivamente foi o maquinário a vapor, beleza? Vamos seguir então. Segunda fase, tá? A segunda fase, ela acontece ali por volta de 1860 e vai até ali 1900 mais ou menos, tá? Na segunda fase, lá no século XIX, tá, pessoal? A gente tem que destacar o quê? A gente tem que destacar a Europa, principalmente a Alemanha e a Itália, tá? Estados Unidos e Japão, beleza? É importante a gente falar o quê? A questão da eletricidade e do petróleo foi o que se destacou ali na segunda revolução industrial. Outra coisa que a professora vai fazer numa aula separada para vocês, explicando melhor esses modelos, é o Taylorismo e o Fordismo. Mas, basicamente, quando o professor na escola vai lá e mostra para vocês aquele filmezinho do Charlie Chaplin, famoso, né, Tempos Modernos, é disso que a gente está falando, de linha de produção, tá, pessoal? Ou seja, produção em série, tá? Isso começa a partir da segunda Revolução Industrial, beleza? A formação do proletariado, a professora costuma falar que já começou lá na primeira Revolução Industrial, tá? Mas na segunda ela fica mais forte, tá bom? As doutrinas socialistas, tá, pessoal? Isso também é muito importante, tá? Por exemplo, o socialismo utópico e o socialismo científico, eles ganham força nessa época. Mas, professora, só dando um tapa, o que é isso? A professora vai fazer outra aula separada falando sobre isso, mas falando assim rapidamente, seria o quê? Seria um plano para acabar com o proletariado, beleza? Vamos seguir então, tá? A gente também não pode esquecer do ludismo, que aqui a gente vai só citar e vai entrar em outra aula também, e o cartismo. Principalmente ali com o cartismo, a questão da
consolidação das leis trabalhistas, a luta pelas leis trabalhistas, tá? Foi um movimento muito importante para isso. Beleza, pessoal? E a gente costuma conhecer também, alguns professores podem citar a segunda Revolução Industrial como a maquinofatura, tá? A primeira como manufatura e a segunda como maquinofatura, justamente pela questão da máquina inserida ali, beleza? Vamos seguir então agora, terceira Revolução Industrial. Vamos lá, pessoal. A terceira fase, ela acontece quando, professora? Gente, a partir de 1960, 1970, século 20, tá? O que é importante a gente destacar aí nessa fase? A robotização, tá bom? Que justamente a professora tem um videozinho aqui no canal que fala sobre o desemprego estrutural, ou seja, as pessoas começam a perder emprego para as máquinas. Então, nesse sentido que a gente fala de robotização, tá? Então, é importante vocês saberem o quê? Qual que é o país que se destaca ali na terceira Revolução Industrial? Japão, pessoal, tá? Então, ele não perdeu o embalo ali da segunda fase e foi para a terceira, tá? Então, além da robotização, a gente tem a automação e a indústria química fina, tá bom? A gente tem que destacar também os modelos como o toyotismo, que ele é um pós-fordismo, tá? Quando a professora falar de taylorismo, fordismo, a professora também vai entrar no toyotismo, tá? E sobre essa questão da terceira Revolução Industrial, uma das coisas que começam a acontecer ali e que se concretiza muito bem é a questão da terceirização, tá? Que diminui os custos e se vê como uma vantagem do trabalho, beleza? A geração dos tecnopolos também. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, quando a gente fala de revolução industrial, a gente tem que ter esses aspectos, esses tópicos que a professora botou na aula. Quem não tirou print, não copiou, volta, tira, copia, tá? Que, tendo isso em mente, fica mais fácil de resolver as questões, tá? Sabendo certinho o que aconteceu no seu tempo, beleza? Antes da gente passar para a quarta, a professora vai só citar algo muito importante que aconteceu ali na segunda fase da Revolução Industrial, que é o quê? O mundo imperialista que ainda existia naquela época, ele buscava o quê? Ele ia precisar de matéria-prima para evoluir, tá? E para continuar com a sua indústria. Então, o que é mais fácil para eles? Eles tinham as colônias deles, beleza? Então, o imperialismo ele passa nessa fase para o neocolonialismo, tá? Mas o que caracteriza essa busca por mão de obra barata, por matéria-prima nas colônias, professora? Principalmente a Conferência de Berlim, pessoal, tá? Ela foi para dividir a África, tá? Então, a África, ela seria dividida pelos europeus ali, envolvidos nessa conferência, tá? Com essa conferência, aconteceram consequências, tá? Posteriormente lá, antes de entrar na Primeira Guerra Mundial, que levou o mundo a ficar entre guerras. Mas, basicamente, a Itália e a Alemanha ficaram com as partes menos produtivas da África, tá? E a França e a Inglaterra ficaram com as melhores partes da África, tá? Então, basicamente, seria isso. Agora, pessoal, falando de quarta Revolução Industrial, tá? Os livros trazem pra gente o quê? Que é o que a gente está vivendo hoje. Não se fala muito, mas se fala que seria o quê? O desenvolvimento de inteligência artificial, o desenvolvimento da 5G, beleza? Realmente é o que estamos vivendo hoje, professora. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. E o que está acontecendo atualmente? Vamos citar um nome bem falado nos últimos dias com Elon Musk, tá?
Isso não entra? Então eu pergunto para vocês, será que a história vai considerar ali a questão da internet por satélite com Starlinks como uma quinta revolução industrial? Ou será que isso vai ser colocado na quarta? O que vocês acham? Tá? Deixa nos comentários aí para a professora, tá? Vamos interagir, vamos comentar, vamos criar uma discussão sobre isso. Tragam links, estudos, coisas que falem a respeito disso, tá? Matérias de revistas, de jornais. Coloquem aí à vontade, pessoal. Vamos discutir, vamos ver no que vai dar isso, tá bom? Até a próxima aula. Guarda bem esses tópicos que a professora passou. Próximas aulas a gente vai falar sobre Taylorismo, Fordismo, tá? Toyotismo. Vamos falar sobre o kartismo também, tá bom? E aí